Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo que inicia a série #EuNaUSP. Primeiro eu quero agradecer a vocês por todos os comentários muito legais que vocês deixaram no vídeo como eu passei na USP, que dá início a essa série mesmo, muito obrigada mesmo. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que os meus vídeos continuem ajudando vocês nessa caminhada não só no vestibular, mas na vida também. Muito obrigada mesmo, galera. Bom, então vamos começar. Eu vou falar sobre como era a minha rotina de estudo, quantas horas eu estudava por dia, quanto eu ficava cansada, que aulas que eu fazia, se eu fazia aula extra ou não, enfim. Eu vou deixar todos os detalhes pra vocês de como eu estudei pra FUVEST. Era assim, a minha escola ela oferecia plantão de dúvidas e aprofundamento das exatas. O plantão e os aprofundamentos eram das exatas. Então eu vou descrever pra vocês exatamente a minha semana. Pra quem não sabe, no vídeo passado, eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Eu sempre gostei de estudar, então eu sempre estudei bastante. Só que eu estudei no ensino fundamental em escola pública e no ensino médio eu fui pra escola particular. No primeiro colegial, eu confesso que eu levei meia boca, tanto que as coisas que eu não aprendi no primeiro, eu tive que aprender no terceiro, porque realmente no primeiro eu tava meio deslocada, acabei não aprendendo muita coisa. Mas no segundo, eu me dediquei bastante. Então no terceiro pra mim foi só uma revisão mesmo, as matérias do segundo colegial, exceto física e matemática, que sempre foram os meus problemas. Então no terceiro colegial, a rotina era muito mais pesada. A minha segunda-feira era o seguinte, eu tinha 7 aulas por dia, de segunda a sexta, na minha escola, e eu saía da escola do colégio 1h15. Então na segunda-feira era mais tranquilo, eu vinha pra casa, não tinha nada à tarde na escola, eu não participava de nenhum aprofundamento, que eram as segundas-feiras, então eu vinha pra casa. E estudava a tarde toda até a noite. Então, tipo, na segunda-feira eu começava mais ou menos, sei lá, 3 horas. Ao passar do ano eu fui, tipo, começando a estudar 4 horas da tarde, porque eu realmente estava muito cansada. Mas basicamente, de um modo geral, eu começava a estudar 3 horas da tarde e terminava, sei lá, umas 8, 10 horas, 9 horas mais ou menos, com intervalos. E eu sempre estudava a matéria do dia. Então, de segunda a sexta, tudo que tinha no dia eu procurava estudar no mesmo dia. Quando tinha física, eu fazia exercício, exatas, eu fazia exercício. E eu sempre fazia tarefa mínima e complementar, porque o material do ângulo é assim, tem a tarefa mínima e a complementar. Eu fazia tudo, no começo. A apostila 8, que é a última do ano, já era, eu não fiz nada. O ângulo, basicamente é o seguinte, a gente tinha aprofundamentos e plantões de todas as exatas, todas as semanas. Só que o aprofundamento revezava. Então, por exemplo, se numa segunda tinha aprofundamento de química, na outra tinha de física. A de matemática, o aprofundamento de matemática também era de 15 em 15 dias. E eu não participava do aprofundamento, então vamos excluir isso. Plantão de dúvida participava de matemática e física, não sempre de todos. Então tinha uma vez que eu não ia no plantão de dúvida. E eu sempre estudava a matéria do dia. Então, por exemplo, história. Humanas, resumidamente, geografia, por exemplo, eu não fazia exercício. História, eu fazia exercício, mas eu procurava fazer da segunda fase. Eu sempre, no caderno de exercício, ou então pegava na internet. Eu fazia da segunda fase. Refazia exercício da matéria e tudo mais, e sempre lia muito, assim. Eu não vou falar exatamente como eu estudava cada matéria, mas basicamente era isso. Eu procurava fazer exercício, exatas, eu sempre fazia exercício, muito exercício. E humanas, olhava teoria, enfim, geografia e inglês, que eu tinha mais facilidade, eu não fazia tarefa. História, apenas as dissertativas, que são as de segunda fase. Então, eu chegava em casa, fazia as tarefas do dia e às vezes eu pegava prova de primeira fase, mas eu confesso que eu não tive muito tempo de refazer provas do vestibular. Bom, vamos pegar mais ou menos a minha rotina. Essa é a minha segunda-feira. Na terça-feira, o que acontecia? Eu tinha aula de redação à tarde e plantão de matemática. Então, na terça-feira, eu ficava super cansada, eu ia no plantão, ia na aula de redação e eu chegava em casa e fazia as coisas do dia. A minha terça-feira era basicamente isso. Na quarta-feira, mudava um pouco, porque eu fazia aula de redação particular. Então, na quarta-feira eu ia pra escola normalmente, era o dia que a gente tinha 6 aulas, a gente saía mais cedo, porém, à tarde a gente tinha plantão de física e química. E eu ficava, dependia muito, se eu tinha muita dúvida em química, eu ficava. Se eu tinha, sei lá, 2 exercícios de química, eu não ficava. Então, eu não ficava em todos. Eu ficava os que eu achava que eu precisava, mas eu fiquei em bastante plantão, principalmente de física. Química nem tanto, mas física e matemática eu fiquei bastante. Tá, ficava no plantão, depois eu ia pra aula de redação, eu chegava em casa 8 horas da noite. Então eu saía de casa 7 e pouco, chegava em casa 8 horas.
Nesse dia, na quarta-feira, eu não conseguia fazer muitas tarefas do dia, porque eu já estava cansada. Então eu pegava as matérias que eu achei mais difícil, por exemplo, na quarta-feira eu tinha aula de gramática de manhã e tinha aula de física. Não só essas aulas, tinha acho que mais outras, não lembro direito o horário. Mas como eu sei que eu tinha mais dificuldade em física, eu chegava e fazia exercícios de física, os mais fáceis, eu não conseguia fazer tudo. Então as coisas de quarta-feira acabavam acumulando para o sábado. Na quinta-feira Na quinta-feira eu não tinha nada, na verdade, à tarde. Então eu tinha 7 aulas e às vezes a gente tinha aula extra na quinta-feira à tarde. Mas eu chegava em casa e estudava igual segunda normal. Chegava, era umas 3 horas da tarde, começava a estudar e ficava até umas 9, porque eu enrolava muito. Então eu parava, ficava vendo outras coisas, enfim. Na sexta-feira também mudava um pouco porque eu fazia aula de matemática particular. Então eu tinha aula de manhã e ia pra aula de matemática. Eu chegava em casa umas 6 horas. Na sexta eu também não conseguia fazer muita coisa, então eu acabava acumulando pro sábado. Sim, eu estudava de sábado e domingo, gente. No sábado, como que era a minha rotina? Era muito difícil estudar de manhã, então essa era basicamente a minha rotina de estudo. Mas o que eu recomendo? Estude a matéria do dia, porque realmente, gente, acumula. No final do ano, mais ou menos, eu deixei de fazer exercícios de matemática e física, acumulou muito. Eu não consegui repor isso. Então são coisas importantes que fazem a diferença. Outro ponto, refaça as provas anteriores, sério. Eu refiz várias provas de dissertação, que é da segunda fase da FUVEST, e também refiz provas da primeira fase. Isso é bem importante para você ver o estilo da prova, para você ver os assuntos que mais caem também. Ah, e uma coisa, não se prenda aos assuntos que mais caem, é bom você saber um pouquinho de tudo e foque nas suas específicas. Por exemplo, no meu curso de Relações Públicas, as específicas eram Matemática, História e Geografia. Eu procurava entender bastante História e Geografia, porque Matemática e Física, eu confesso que eu não estudei muito durante o ano. Então, só depois que eu passei para a segunda fase que eu passei a me dedicar um pouco a isso. Eu não fui muito bem na parte de matemática do meu curso, mas História e Geografia eu consegui compensar. A mesma coisa humanas. Então a dica é você se focar no que você não vai bem, não fique só no que você vai bem. Porque pensa o seguinte, se o seu curso é de exatas, o seu concorrente também manja de exatas. Então o diferencial vai ser as humanas. Na segunda fase eu fui bem em Física e Química, por incrível que pareça eu fui bem em Física, porque as questões estavam bem fáceis ao meu ver. Então isso me ajudou um pouco, mesmo que eu não tenha ido super bem no terceiro dia, que é das específicas, isso ajuda, tem que ter um diferencial. As matérias que forem do seu curso, você tem que se focar nas opostas, para ter um diferencial quanto ao seu concorrente. Outra dica é você ir bem na redação. A redação, o primeiro dia que é português e literatura, pesa bastante na sua nota, é muito importante você ir bem também. O tanto que você vai estudar depende do seu curso. Por um lado, sim. Eu confesso que muitas vezes eu achava que eu estudava igual uma aluna de medicina, porque eu estudava muito, gente, sério. Vocês podem ver que a minha rotina era bem apertada, eu não tinha muito tempo, era muito estressante, eu tinha que descansar, eu estudava de domingo a domingo, então foi uma rotina pesada. Apesar do meu curso não ser super concorrido. Mas isso depende de cada pessoa. Tem gente que, por exemplo, só assistindo uma aula já tá bom, não precisa estudar em casa. Então depende muito do seu ritmo. Você tem que ver que modo fica melhor pra você. Tem gente que gosta de estudar assistindo videoaula. Tem gente que gosta de estudar fazendo exercício, fazendo resumo, escrevendo, enfim. Cada um tem seu jeito de estudar e você tem que descobrir o seu. Não tem uma fórmula mágica. Ah, eu vou seguir o jeito que a Juliana estudou porque aí eu vou passar na FUVEST. Não. Esse é o meu jeito de estudar, foi o meu jeito que eu encontrei de conseguir aprender as matérias. Talvez o seu jeito seja outro, entendeu? Ficar fazendo resumo. Por exemplo, escrever pra mim não era legal. História, geografia, eu gostava de falar enquanto eu estudava, pra rever, enfim, pra eu tentar entender. Ou às vezes eu fazia um esqueminha, sabe, de tópicos. Mas eu nunca fui de ficar fazendo resumo de matéria, nem de biologia, nem de nada. Eu simplesmente prestava atenção na aula e revia em casa. Agora, exatas, eu precisava fazer exercício. Então, cada um tem o seu jeito. Você precisa encontrar o seu jeito, se é ficar lendo texto na internet, assistindo videoaula, discutindo com seus pais, enfim. Cada pessoa tem seu jeito de estudar e você tem que encontrar o seu, que essa é a fórmula mágica para você passar no vestibular. Encontrar o seu jeito de estudar e se dedicar a isso. Bom, agora eu falei um pouquinho da primeira fase, que eu refiz prova, estudava todos os dias, enfim. Agora para a segunda fase, que foi dezembro inteiro, eu foquei bastante nos assuntos que eu menos lembrava durante o ano. Então eu revi, por exemplo, Roma e Grécia, que era do começo do ano. Eu vi os assuntos em história, por exemplo, que eu menos tinha afinidade, sabe? Aquele que eu menos manjava. Isso me ajudou muito, porque duas questões da segunda fase, do terceiro dia das específicas,
eu só acertei porque eu vi em dezembro. E alguns professores meus ficaram um pouco atrasados nas matérias e eu tive que correr atrás sozinha. Então dezembro, se você passar para a segunda fase, é um mês muito importante para você revisar. Não só apenas história, né, que é o exemplo que eu tô usando, mas os pontos, sabe, que você não lembra, algumas formulinhas que você não tá lembrada, rever as suas redações passadas, discutir temas, por exemplo, atualidades. Ah, qual tema que aconteceu esse ano que eu não tô muito lembrada, que eu preciso ter mais afinidade, que a FUVEST pode relacionar. Então você reveja isso. Eu usei sim guia do estudante, mas eu usei pouco. Digamos que o atualidades foi o que eu mais usei. Biologia, português, geografia, história eu usei bem pouco porque o material que eu tinha da escola já era bem completo e me ajudava muito. Mas foi importante porque eles têm exercícios ao final para você fazer uma revisão que às vezes não tem no seu caderno do colégio, que talvez os exercícios estejam muito atrasados. Então eu usava o guia do estudante, que foi muito bom pra mim. Atualidades foi muito bom. Notícia, eu sempre estava antenada. Um jornal que eu super recomendo para você assistir é o Jornal da Cultura. É o melhor jornal da rede brasileira de televisão. Vence de Globo News, vence de Band News, vence de tudo. Porque eles discutem as pautas e discutem sem ter uma ideologia por trás, sabe? Eles falam de partido, eles falam de situações que muitas vezes não vai aparecer no Jornal Nacional. O Jornal da Cultura é bem legal por isso. E era o jornal que eu assistia praticamente todos os dias. Me ajudou muito a ter uma noção das coisas. Enfim, eles têm muitas coisas legais. Site, você pode ver em todos os sites, mas procure não se prender só, por exemplo, ao UOL. Pegue sites que tem, sabe, comentários e tudo mais, pra você poder ter um ponto de vista diferente do seu, até mesmo formar o seu ponto de vista nas atualidades. Para o vestibular, a gente sabe que é muito importante você estar antenado e você aprender. A FUVEST, gente, é um vestibular que não adianta você só decorar. Sim, é muito conteudista e você tem que decorar muitas coisas, né? História, tem que decorar nome de revoltas, enfim, todas essas coisas. Mas você tem que aprender para você relacionar, por exemplo, como eu vou relacionar, sei lá, revolta sabinada com revolta da, sei lá, balaiada, entendeu? Período histórico, o que está acontecendo no Brasil em tal período, o que está acontecendo em tal lugar no mesmo período. Você tem que saber relacionar e para isso você precisa aprender. Então, essa é a dica principal, assim, você tem que aprender, não procure só ficar decorando, que na hora da prova vai dar branco, não vai dar certo. Essas dicas servem não só para quem quer prestar FUVEST, mas qualquer vestibular concorrido. Independente se o seu curso é o mais concorrido ou não, você tem que achar o seu jeito de estudar e seguir essas dicas de se manter antenado e sempre procurar dar o seu melhor. Aquele assunto que você deixou para trás pode ser uma questão que você vai perder para o seu concorrente. Uma coisa importante, eu estudei em julho? Sim, estudei em julho. Sim, vale a pena você estudar muito. Ah, se eu não passar eu vou desistir? Não, tente, continue, estude. Uma hora você consegue. A gente sabe que o vestibular não define se você é inteligente ou não. Às vezes você estudou pra caramba, mas o dia da prova deu branco, você estava nervoso. Sei lá, deu uma treta feia que você não conseguiu se concentrar. Não significa que você é um burro derrotado. É que talvez aquela não foi a sua hora, entendeu? Cada um tem o seu momento. Eu conheço pessoas do meu curso, por exemplo, veteranos que fizeram 3 anos de cursinho, 2 anos de cursinho, 1 ano de cursinho. Enfim, cada um tem seu tempo. No seu ano de vestibular, você tem que definir as suas prioridades. Deixar Facebook de lado, deixar YouTube, deixar todas essas coisas de lado, porque vale a pena você ser tipo a nerd, que não vai pra festa, não vai pro cinema, não vai pra nenhum lugar só pra estudar. Defina a sua rotina de estudos, peça ter dicas pros seus professores. Às vezes nem todos os professores estão dispostos a isso, mas se você conhece algum professor que conversa com os alunos, pergunte pra ele: professor, o que você acha que eu posso melhorar? Como que eu posso estudar? Dê uma dica, sabe? Não tenha vergonha disso. Mas essas são as dicas principais. Eu não sei se eu respondi todas as dúvidas de vocês, mas se falta alguma coisa, se vocês ainda querem saber mais, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail do blog pra vocês entrarem em contato comigo. Pode tirar todas as dúvidas que você tiver, que às vezes não foi respondida aqui. Pode dar, sei lá, um comentário sobre algum vídeo. Enfim, tá aberto pra você mandar o que você quiser. Ah, pessoal, eu quero dizer que eu tô vendendo alguns guias do estudante meu, que eles estão muito novinhos. Se vocês tiverem interesse, eu também estou vendendo 7 obras que vão cair na FUVEST desse ano da lista obrigatória de leitura. Então, se vocês tiverem interesse de adquirir um desses itens comigo, vocês vão ver as informações aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no meu canal, clicar em curtir se você gostou e deixar seu comentário de alguma sugestão de um próximo vídeo ou então me enviar um e-mail, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!